Remédios da bipolaridade causam mais prejuízo do que benefício. Remédios da bipolaridade engordam. Pessoal, alguns estabilizadores de humor estão associados a ganho de peso? Sim, fato. Sobretudo a clozapina, a olanzapina e a quetiapina. Então, esses remédios podem dar ganho de peso, mas isso não ocorre em todos os pacientes. Doutor, socorro! Recentemente, um comentário em um vídeo no qual eu expliquei da importância da medicação para a bipolaridade, da gente buscar enxergar as medicações psiquiátricas de uma forma mais leve, da mesma forma que a gente busca muitas vezes enxergar uma medicação para uma diabetes, para uma hipertensão. Um comentário de uma pessoa me chamou muita atenção. Ela falou que entendia, mas que os medicamentos da bipolaridade faziam estragos que outros tipos de medicação não faziam. E aí, doutor André, isso é realmente verdade? Os medicamentos para bipolaridade causam tantos efeitos danosos no corpo? A gente pode fazer uma comparação dessa forma? A doença da bipolaridade, a gente comparar muitas vezes ali com o tratamento de uma hipertensão, de uma diabetes, essa é uma comparação realmente justa? E como lidar com esses possíveis efeitos? Olá, Priscila. Novamente o assunto. Remédios da bipolaridade causam mais prejuízo do que benefício. Remédios da bipolaridade engordam. Então, gente, vamos analisar uma série de fatores aqui. Primeiro, não são só os remédios da bipolaridade, os estabilizadores de humor que têm efeitos colaterais. Os remédios para diabetes e pressão alta, que são usados cronicamente durante 30, 40 anos pelas pessoas, também têm efeitos colaterais. Metformina para diabetes, por exemplo, pode cursar com diarreia ou queixas gastrointestinais. Alguns remédios para pressão alta podem gerar tosse, mas isso não significa que a pessoa não deva tomá-los. Então, não são só os estabilizadores de humor que têm efeitos colaterais, mas também os remédios usados para outras patologias, tais como hipertensão e diabetes. Com relação ao comentário dessa senhora, perceba que ela se refere ali em relação a peso. Então ela diz que os estabilizadores de humor, que os remédios da bipolaridade deixam a pessoa num estado de obesidade, coisa que os outros remédios não fazem. E isso também não é verdade. Corticoides, por exemplo, usados para tratar asma, doenças inflamatórias, lúpus ou artrite reumatoide, podem gerar ganho de peso, sim. Além disso, pessoal, alguns estabilizadores de humor estão associados a ganho de peso? Sim, fato. Sobretudo a clozapina, a olanzapina e a quetiapina. Então, esses remédios podem dar ganho de peso, mas isso não ocorre em todos os pacientes. Dependendo da gravidade do caso, a gente tentou outros medicamentos não associados a ganho de peso antes desses, e eles não deram certo. Ou porque tiveram algum efeito colateral que precisaram ser substituídos, ou porque eles simplesmente não foram eficazes para controlar os sintomas daquelas pessoas. Então, em algumas situações, não há alternativas a não ser usar clozapina, quetiapina e olanzapina, que são estabilizadores de humor de primeira linha e que podem muito ajudar os pacientes. Então, eu quero que vocês reflitam aqui comigo. O que é melhor? É eu não usar um remédio com potencial ganho de peso e manter a minha doença ativa, instável, com variações de humor, com impulsividade e com todos os prejuízos que advêm da bipolaridade? Ou eu tomar um remédio que pode ser que gere ganho de peso, mas que vai me ofertar o controle dos sintomas e resgatar minha qualidade de vida? Esse remédio que controla a minha impulsividade pode, inclusive, controlar minha impulsividade alimentar, fazendo com que eu coma menos e, portanto, eu tenha menos ganho de peso. Por outro lado, a estabilização do humor pode trazer também aquela energia, aquela disposição, a motivação para fazer exercícios e dieta que eu antes deprimido não tinha, porque eu não tinha motivação e nem energia para fazer nada. Então, o uso do estabilizador de humor correto pode reverter vários sintomas que contribuem para eu perder o peso que eu ganhei, seja pela doença ou pelo medicamento. Outra coisa, pessoal, mesmo em pessoas sem bipolaridade, mesmo em pessoas saudáveis, quando existe uma inversão do ciclo de sono-vigília, quando existe trabalho em turnos, de um vigia noturno, por exemplo, ou quando existe uma privação de sono, pessoas que dormem menos de 7 horas por noite têm alterações metabólicas causadas pela inversão do ciclo de sono-vigília. Então, isso já está comprovado cientificamente.
Se eu dormir menos do que 7 horas por noite de forma crônica e sustentada, eu vou ter alterações de hormônios como a grelina, leptina, peptídeo Y e GLP-1. E a privação de sono aumenta o hormônio que estimula o apetite. A grelina produzida no estômago aumenta quando eu durmo menos. E diminui o hormônio de saciedade, a leptina. Ou seja, este desbalanço leva a aumento dos níveis de fome. Por quê? Porque o estímulo do apetite da grelina está aumentado e a saciedade da leptina está diminuída. Resultado, aumenta a minha fome. Ou seja, o simples fato de dormir mal favorece o ganho de peso e está associado ao desencadear de diversas doenças metabólicas, tais como diabetes, dislipidemia, apneia do sono e hipertensão arterial, mesmo em pessoas inicialmente saudáveis e que não têm bipolaridade. Agora vocês somem comigo. Qual é um dos principais sintomas da bipolaridade? Não é a redução da necessidade de sono? Não é a ativação noturna? Não é a pessoa inverter o ciclo sono-vigília e ficar trabalhando de noite? E quando ela fica ativa de noite, ela provavelmente vai comer. E isso acontece muito nos estados mistos, que são momentos críticos onde existe muita aceleração mental e física. E isso traz consigo uma sensação de angústia, de desespero, onde muitas vezes a comida é usada para aplacar aquele sofrimento e aquele desespero dos estados mistos. Nesses casos, isso gera ganho de peso, principalmente pelo comer à noite. Além disso, o estado pró-inflamatório gerado pelo estado misto faz com que substâncias tais quais o cortisol e a insulina sejam secretados em excesso. Cronicamente falando, isso leva a ganho de peso por aumento do depósito de células adiposas no tecido gorduroso. Então, dormir mal aumenta o índice de gordura. Fato, acontece. Então, gente, é a combinação de todo esse desbalanço metabólico que gera a obesidade e o ganho de peso. A culpa é da doença não tratada. A culpa não é dos remédios e não é dos estabilizadores de humor. Então, gente, parem de achar que o remédio é o inimigo. O remédio é o amigo que vai vencer a batalha contra o inimigo que é a bipolaridade. A doença é que precisa ser combatida e o remédio é a arma que eu tenho para vencer esse inimigo, para vencer a guerra contra a doença. Então, não existe como eu pensar que eu fico melhor sem remédios que podem me engordar, mas com a doença ativa, piorando a minha qualidade de vida, meus relacionamentos, minha profissão e minha impulsividade cada vez mais. Então, gente, alguns remédios podem dar ganho de peso? Sim, fato, mas é a doença instável, a doença em estado misto, a doença não tratada, que é muito mais prejudicial ao organismo. Portanto, conversem com o seu médico, ajustem os medicamentos, equilibrem o seu tratamento e atinjam a estabilidade. Com isto, o peso vai regular em seguida. E, gente, um adendo muito importante depois de tudo isso que o Dr. André explicou muito bem. A terapia é fundamental para que, sendo efeito colateral, sendo sintoma, a pessoa busque outras formas de fazer regulação emocional. Então, para diminuir esse comer emocional, para melhorar as escolhas alimentares e para a pessoa também ter outras ferramentas sem ser a comida para tolerar o mal-estar.